Olá, colegas. Vamos então começar mais esse encontro, né? Mais esse vídeo falando aí sobre os atos de ofício para concurso público, especificamente para o PJMG. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês que estão aí compartilhando, né? Divulgando essas aulas com os colegas, com os amigos, até mesmo aqueles que estão divulgando no banco de e-mails, né? Você que tem aí vários contatos, envie para o seu e-mail, vamos divulgar essa ideia, vamos fazer propagar e colaborar com os outros colegas que estão aí tentando o concurso para o PJ ou para outros cargos aí da rede pública, né? Do Estado, município ou do próprio governo federal. Então, para mim, é uma alegria estar colaborando com vocês. Espero que eu consiga esse objetivo, que é levar vocês para o cargo de servidor público. Para mim, é uma satisfação gravar esse vídeo para vocês, tá? Estou torcendo para vocês, confie no potencial seu, não se esqueça, confie no seu potencial, você pode, você é uma pessoa capaz, você é esforçado, você é disciplinado, a vitória pertence a você. Não se esqueça disso, a vitória pertence a você. Você será servidor público, é o que eu creio, eu tenho certeza. Basta que você estude bastante. Para falar com o professor Hernando, você pode acessar o meu blog, né? Minha página na internet. Anota aí, hernandoadvogado.blogspot.com.br. Repetindo, www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Estou no Facebook, Hernando Fernandes, no Twitter, e também você pode falar comigo por e-mail, hernando.advocacia@hotmail.com. Muito bem, vamos começar o nosso trabalho sobre a proteção e as bênçãos de Deus Pai. Vou falar agora de algumas informações que os alunos às vezes escrevem e perguntam, né? Também você mandar um abraço à turminha lá de Guatama, de Lagoa da Prata. Meu abraço, caros colegas. Continuem estudando, a vitória pertence a vocês. Não se esqueçam. E os outros, que às vezes eu esqueço de falar nome e locais. Não estou falando nome por isso, porque eu sou péssimo para gravar nome. Quem me conhece sabe disso, né? Então vou falando local que eu vou lembrando. O pessoal também de Mateus Lemos, meu abraço de coração para todos vocês. Vamos lá. Colegas, quando você começa a preocupar-se a estudar para concurso público, tem alguns conceitos, algumas informações que é importante que você saiba, que é importante. Primeira coisa, né? Nós estamos falando de atos de ofício. Então, o que é importante que vocês saibam, né? O que é título executivo? Para a maioria da doutrina, título executivo é o ato ou fato jurídico ao qual a lei confere eficácia executiva, ou seja, aptidão para fazer atuar a responsabilidade patrimonial. Então, o que é um título executivo? É um título que pode ser executado, então, ou seja, é o ato ou fato jurídico ao qual a lei confere eficácia, valor executivo. Tá certo? Agora, professor, qual é a diferença de título executivo judicial e extrajudicial? Vamos lá. O título executivo judicial, caros colegas, é aquele formado por meio de um processo. O título executivo judicial é aquele que foi formado por meio de um processo. Ou um processo para formar aquele título executivo judicial. Agora, o título executivo extrajudicial é aquele formado fora do processo. Então, dentro do processo é o título executivo judicial. Fora do processo é o título executivo extrajudicial. Agora, para vocês entenderem, sem preocupar em gravar,
quais são os títulos executivos judiciais. Vamos lá. A sentença condenatória proferida no juízo civil, a sentença penal condenatória transitada em julgado, a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que verse matéria não posta em juízo, a sentença estrangeira homologada pelo Supremo Tribunal Federal, o formal e a certidão de partilha e a sentença arbitral. Tudo isso são títulos judiciais. Agora, os títulos extrajudiciais, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque, escritura pública, né, e muitos outros instrumentos que são considerados títulos extrajudiciais. O que eu tenho que saber é que o título executivo é aquele formado por meio de processo judicial. Agora, o título extrajudicial é aquele formado, criado fora do processo judicial. Tá certo? Agora, outra informação que é importante que você saiba, né? A sentença homologatória e a sentença de conciliação. O título executivo judicial, que compreende a homologação de negócio celebrado pelas partes no processo, né, como meio de autocomposição de conflitos entre elas existentes. Então, a sentença homologatória de transação e de conciliação é o título executivo judicial que compreende a homologação de negócio celebrado pelas partes como meio de autocomposição de conflito, a resolução de conflito de interesses. Está vendo? São pequenas informações que você que não é da área jurídica tem que saber e é importante para os seus estudos, para o seu dia a dia. Outra coisa, você poderia perguntar o seguinte, né? A execução. O que é uma execução provisória e o que é uma execução definitiva? Então, execução definitiva é quando fundada em sentença transitada em julgado ou título extrajudicial. Então, uma execução, presta atenção. Quando se tem uma execução definitiva, tem-se uma execução definitiva quando em sentença transitado em julgado ou título extrajudicial. Agora, tem-se execução provisória, né, quando a sentença for impugnada por recurso. Aí você entrou com recurso, você tem uma sentença provisória. Tá? E outra coisa, por recurso recebido no efeito devolutivo. O efeito devolutivo, não suspensivo. Tá certo? Outra coisa importante, né, que eu acho que vocês devem aí procurar entender um pouquinho, tá certo? Quando se dá a liquidação de sentença. A liquidação de sentença se dá quando a sentença não determinar o valor e não individuar o objeto da condenação. Tipo assim, por que você tem que liquidar a sentença? Né? Por quê? É quando a sentença ela não determinou o valor. Pois o juiz sentenciou, mas não deu o valor correto. Ou ele não individuou o objeto da condenação. Ele deu um objeto por inteiro, mas não fez a divisão. Então você vai promover a liquidação da sentença. Outra coisa, caros colegas. Primeiro, gostaria de falar com vocês assim, não apavora. É uma matéria que realmente você tem que revê-la várias vezes, para você compreender. Principalmente você que não é da área jurídica. Né? Eu vou tentar falar assim, da forma menos técnica possível para que você possa entender. Tá? Olha aqui. Estão lembrados que nós falamos de processo, de procedimento, né?
E chegamos até a fazer uma leitura na última aula do artigo 275, 276, 277 e 278, até o 281, né? Agora, uma coisa importante. Quando você procura, para você entender, quando você procura justiça, você entra com uma petição. É um pedido inicial. O autor, nessa petição, né, ele vai apresentar, eu estou falando agora dentro do procedimento sumário. Como que funciona o procedimento sumário? Você entra com a petição inicial, com o pedido, aonde o autor apresentará o rol de testemunhas e, se requerer perícia, nós já falamos, estou fazendo agora um resumo, formulará quesitos, podendo indicar assistente técnico. Então, o primeiro passo, eu entro, imagina vocês, eu tenho aqui uma petição, eu entro com a petição, com o que eu estou propondo na justiça, né? E é o momento em que eu, autor que estou peticionando, vou apresentar o rol de testemunha dentro do procedimento sumário, né? Vou apresentar o rol de testemunha. E se eu requerer perícia, formular os requisitos. E posso também indicar assistente técnico. Compreenderam? Estou começando a resumir para vocês o procedimento. Nós explicamos agora como que é a prática do procedimento sumário. Depois eu entrei com a petição, impetrei a petição, né? O juiz vai determinar a citação do réu. Petição protocolada, vem o momento do juiz determinar a citação do réu. A audiência de conciliação a ser realizada no prazo de 30 dias, citando-se o réu com antecedência mínima de 10 dias, determinando o comparecimento das partes. Sendo ré a fazenda pública, os prazos contar-se-ão em dobro. Vamos lá. Eu protocolei a petição, fui lá na secretaria, bateu aquele carimbinho, ou passou na maquininha, protocolei a petição. Muito bem. O juiz vai citar o réu. Dentro do procedimento sumário, eu tenho que entender que a audiência de conciliação deverá ser realizada no prazo de 30 dias, citando-se o réu com antecedência mínima de 10 dias. Agora, se for a fazenda pública, esse prazo eu vou contar em dobro. Então, se é 10 dias, será o prazo de 20 dias. Muito bem. Primeira parte, protocolo da petição. Segunda, o juiz determina a citação do réu. Terceiro, o réu foi citado com antecedência mínima de 30 dias. Ok. Não foi. A audiência deve ser adiada, intimando-se as partes para a nova data designada. Se o réu, nessa situação, comparecer à audiência sem arguir o vício, que não foi citado dentro dos 10 dias, o juiz entenderá que houve renúncia tácita, silenciosa, para a preparação da defesa. Professor, não estou entendendo. Vamos devagar? Vamos. Eu falei primeiro do protocolo da petição. Não é isso? Depois eu falei da citação do réu, que tem de ser com antecedência de 10 dias. Foi isso? Tá. Se for fazenda pública, 20 dias. Contar-se o prazo em dobro. Muito bem. Agora, o réu foi citado. Ok, dentro dos 10 dias. Muito bem. Se ele não for citado dentro dos 10 dias, houve um incidente. Ok? Então, a audiência será adiada, intimando-se as partes para a nova data designada, cumprindo o prazo legal. Se o réu, nessa situação, qual situação, professor? Na situação de que ele não foi intimado dentro dos 10 dias, comparecer à audiência e não arguir esse vício, e não arguir esse erro, o juiz entenderá que houve renúncia tácita,
ao prazo para a preparação do defesa. Ele não precisou dos 10 dias, tranquilo, então o juiz vai dar seguimento ao processo. A quarta parte. As partes comparecerão pessoalmente à audiência, foi cumprido o prazo direitinho, podendo fazer-se apresentar-se por preposto com poderes para transigir. Preposto é aquele que vai representar, tipo a empresa. Quem vai representar a empresa é o preposto da empresa. O réu compareceu à audiência? Vem aí a quinta parte. Não, o réu não compareceu. O que acontece se o réu não comparecer dentro do procedimento sumário? Deixando de comparecer injustificadamente, ele não justificou, não teve motivo para essa justificativa, refutar-se-ão verdadeiros fatos alegados na petição inicial, conforme o artigo 319 do CPC, salvo se o contrário resultar da prova dos autos, proferindo o juiz desde logo a sentença. O réu, o autor, protocolou a petição. O réu foi citado dentro dos 10 dias. Só que o réu não compareceu, não justificou. Então, o que vai acontecer? Refutar-se-á verdadeiros fatos alegados pelo autor. A não ser que as provas dos autos prove ao contrário. As provas provam que o autor não tem direito. Agora, se o réu compareceu, sim, o réu compareceu, propõe-se a conciliação. Vamos tentar resolver isso. O juiz vai ouvir o réu, vai ouvir o autor e vai propor a conciliação. Né? A conciliação foi obtida? Sim, ótimo. Se a conciliação foi aceita, foi obtida, será reduzido o termo, uma ata, e homologada por sentença, podendo o juiz ser auxiliado pelo conciliador, que acontece normalmente. Não houve conciliação, a conciliação não houve êxito. As partes não aceitaram a conciliação. O que vai acontecer? Não obtida a conciliação, oferecerá ao réu, tá certo? Oferecerá ao réu, da própria audiência, resposta escrita ou oral. Eu vou dar uma interrupção nessa aula e no próximo encontro nós damos continuidade a esse processo. Quer dizer, deixa eu terminar esse entendimento, deixa eu terminar essa nossa compreensão. Peço desculpa, houve uma falha aqui agora que eu estava para interromper o vídeo, não vou interromper nesse momento. Não obtida a conciliação, oferecerá ao réu, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas. E se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico. Então, quer dizer, não houve a conciliação não progrediu, o juiz dará seguimento, né? O réu oferecerá ao réu, na própria audiência, a resposta escrita oral. Ele já está em contestação, ele já vai apresentar a sua contestação. Agora, preste atenção numa informação. Havendo necessidade de produção de prova oral e não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 329, 330, 1 e 2 do CPC, será designada audiência de instrução e julgamento para uma data próxima, não excedendo 30 dias. O certo é isso, dentro da lei. Não excedendo 30 dias, salvo se houver determinação de perícia, que aí vai protelar mais o processo, tá certo? Os autos probatórios realizados em audiência poderão ser documentados mediante taquigrafia, etnotipia e outro método hábil de documentação, fazendo-se a respectiva transcrição se determinar o juiz. Ok? Fita a instrução e os debates orais, o juiz proferirá a sentença na própria audiência ou no prazo de 10 dias. É isso que é um resumo do que acontece
dentro do processo sumário, que acontece dentro do processo sumário. Colegas, é uma matéria que eu friso sempre e vou frisar novamente, que requer de vocês uma atenção muito especial, tá? Uma dedicação muito especial. Reveja várias vezes, quantas vezes for necessário, para que vocês compreendam, entendam corretamente como que funciona, pelo menos para que vocês consigam realizar uma prova adequadamente e alcancem o objetivo de vocês. Agora, eu gostaria de colocar alguns pontos aqui que eu acho importante para a compreensão de vocês, né? Os objetivos do processo, que eu falei, detalhei lá a petição, né, a conciliação, o protocolo, a citação. Agora eu acho que algumas coisas o aluno não fica em dúvida, né? O que é isso, o que é aquilo, principalmente para você que não é da área jurídica. Vamos lá. Qual o objetivo do processo, né? O processo tem por objetivo a instrumentalidade, instrumento de atuação do direito material e a efetividade, a aptidão para alcançar seus objetivos. A pretensão processual, ou seja, a intenção declarada pelo autor de obter um provimento capaz de garantir uma tutela jurisdicional. Certo? Agora, caros colegas, é importante que vocês saibam, como que funciona, né, os atos processuais. O que é isso, professor? Ato processual. Ato processual é todo ato capaz de originar, transformar, modificar e extinguir direitos processuais. Então, ato processual é todo ato capaz de, pode anotar, originar, transformar, modificar, extinguir direitos processuais. Agora, não apavore, não, que eu vou fazer também uma bateria de exercício com vocês. Tá certo? Olha aqui, olha uma questão que aí que você vai refletir. É correto afirmar que são efeitos os atos processuais: constituição, conservação e extinção de direitos processuais. Repetindo, é correto afirmar que são efeitos os atos processuais: constituição, conservação, extinção de direitos processuais. Verdadeiro, porque nós não falamos anteriormente que o ato processual é capaz de originar, transformar, modificar e extinguir direitos processuais? Então, essa assertiva está correta. Outra coisa importante, nós já falamos, mas eu gostaria de frisar um pouquinho, uma questão que eu acho assim simples, mas que o aluno na hora tem alguma dúvida. Como se classificam os atos processuais? Os atos processuais classificam em atos juiz, atos das partes e atos auxiliares da justiça. Caros colegas, peço a Deus que abençoe a todos vocês e até o próximo encontro, se Deus quiser.